Boa noite a todos. Senhoras e senhores, havendo número legal, na forma regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária, realizada em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025, em 18 de junho de 2025. A reunião destina-se ao depoimento das testemunhas, em atendimento à intimação desta comissão. Peço, por favor, para que a depoente seja encaminhada à mesa. Fernanda, boa noite. Boa noite. Fernanda, antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-la quanto aos seus deveres legais na condição de testemunha perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nos termos da lei, a testemunha regularmente intimada tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor, e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão, sem omitir ou falsear qualquer informação, de acordo com o artigo 4 da Lei nº 1579/52, concomitante com o artigo 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, configura crime de falso testemunho, punido com pena de reclusão. Feitas essas advertências, passa a colher o seu compromisso. Fernanda, a senhora se compromete a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. Fernanda, a senhora pode puxar, por gentileza, o microfone para perto da senhora? Eu chego para frente também. Tá. Deixa eu repetir, porque tem que ficar gravado. Aí não saiu a sua voz. Fernanda, a senhora se compromete em dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. Obrigado. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Há quanto tempo você trabalha no Hospital São Lucas? 30 anos. Boa noite, Fernanda. Boa noite. O seu vínculo com o hospital é de carteira de trabalho ou contrato? Carteira de trabalho. Trabalho? Senhora Fernanda, a senhora recebe seu pagamento em dia? Sim. Já aconteceu algumas vezes, né, de estar em atraso, mas tem recebido em dia o pagamento. Durante esses 3 anos que a senhora disse, né? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Já houve vezes que atrasou, né? Já teve vezes de sair assim, dia 20, mas E todos os seus direitos estão em dia? não. A senhora poderia citar qual deles não estão em dia? FGTS deve ter mais de um ano. Mais de um Mas ano. ele não é recolhido e não é depositado? Ou ele é No recolhido? contrato é recolhido, mas aí não é depositado, né? Na FGTS. Mas é recolhido. É. A senhora sabe precisar o tempo? Há quanto tempo ele já é recolhido e não é depositado? Olha, que está em atraso, eu acredito que 1 ano e meio, quase 2 anos. E somente o FGTS ou tem mais algum direito da senhora que não foi pago até hoje? O 13º desse último ano. O 13º de 2024. 24, é. E alguém da direção dá algum informe sobre isso? Não. Durante esses 30 anos, Fernanda, que você trabalha lá no hospital, já houve de recolherem o seu fundo de garantia e não repassarem? Já. Já houve? Já. E depois, como que eles fizeram esse acerto com você?
Eu nunca saí, né? Então, assim, continua lá o FGTS, eu nunca retirei. Então, das outras vezes que atrasou, depois eu não sei, de alguma forma eles acertavam, né? E agora está esse tempo novamente. A gente sabe porque as pessoas que saem não conseguem receber, ou você abre o aplicativo e dá para ver, né? E 13º também, você já teve em atraso durante esses 30 anos? Não, 13º é o primeiro. Houve alguma justificativa da direção por que do não pagamento? Nenhuma. A senhora procurou a diretoria a respeito do atraso? Eu não. A gente até perguntamos, né, setor financeiro, mas aí a resposta é que ia sair, mas até hoje não acertou, não. Fernanda, quais são as principais dificuldades enfrentadas por você na sua rotina de trabalho, em termos de estrutura física e insumos hospitalares? Caso você precise, a gente pode repetir todas as perguntas, tá? Insumos e... Estrutura física e insumos hospitalares. Você tem alguma dificuldade na sua rotina do dia a dia referente a isso? A gente é limitado, né? Assim, tem uma certa limitação, né? Mas o que a gente tem consegue até atender, né? Lógico que se tivesse, né, uma estrutura melhor, o atendimento seria muito melhor. E assim, tipo assim, um respirador, um só, aí você tem que ficar, tomara que não chegue mais alguém, né? É limitado assim nesse sentido. E você falou sobre respirador, você, nesses 30 anos, você já relatou alguma vez que o médico não soube manusear o respirador? Já aconteceu. E qual que foi o procedimento adotado pelo hospital? É que geralmente ficam 2 médicos, né? Então um ajuda o outro, né? Mas assim já aconteceu, sim. Que às vezes médico novo está começando, né? Mas geralmente são 2 médicos, né? Mas o médico relatou que foi por conta do aparelho ou ele próprio não estava conseguindo manusear? Não relatou, não teve relato. Estou falando assim de vivência Apenas minha ali. não conseguiu, o outro médico veio e ajudou. Auxiliou, no caso. O outro médico auxiliou. Durante esses 30 anos, nunca houve a coincidência de chegar 2 pessoas precisando do respirador. Comigo aconteceu uma vez. Aconteceu? Aham. E o que a senhora fez? Nessa vez a gente conseguiu, ainda existia um segundo circuito, que a gente só tem um. Nessa vez ainda o outro circuito estava em funcionamento, aí conseguiu ficar os 2. Então um está desligado. Mas em funcionamento a gente só tem um respirador. Só tem um. E um fluxo. E você sabe nos relatar, Fernanda, que já houve óbito pelo médico não conseguir acoplar o ventilador? Não. Nunca houve óbito? Não, por não conseguir acoplar, nunca, não. Fernanda, e se hoje chegam no hospital 2 ou mais pessoas precisando desse respirador? Um acidente. Esse é o nosso medo, né? Esse medo pode ocasionar um óbito? Pode. Fernanda, o hospital possui estoque regular de medicamentos e materiais básicos de enfermagem? Eu não sei informar, assim, o estoque, como que é, quantidade, né? De insumo que a gente usa ali no pronto-socorro, na farmácia de baixo, tem. Mas eu não sei te dizer quanto de estoque que fica lá em cima, que a gente não tem acesso, né? Isso na farmácia? Mas Porque tem a farmácia central e tem a farmácia, o dispensário. Sim. Né? Então, o que a gente pega, a gente só tem acesso ali, né? E nessas 2 farmácias, o farmacêutico ou técnico de farmácia, ele pode precisar isso? Se tem ou se não tem? Como funciona essa farmácia? A farmácia fica 24 horas uma pessoa no dispensário, mas não é Qual farmacêutico. Qual o nome do farmacêutico? Não é farmacêutico? Não. É técnico? Não. No seu ponto de vista, teria que ser um técnico ou um farmacêutico? Sim.
E a falta de um profissional num local como a farmácia, ele pode acarretar o quê para o hospital ou para o paciente? Pode acarretar erro pela falta de não conhecimento, né, de medicação, de nomes, né? E se o enfermeiro não avaliar a medicação antes de aplicar no paciente, isso pode ocasionar um risco gravíssimo. Pode. Isso já é uma regra da enfermagem, né? Os 5 certos, né? Mesmo que seja por um farmacêutico, o enfermeiro ele tem que, né? Os 5 certos, paciente certo, leito certo, medicação certa, né? Mas como não é um profissional assim da área, existe às vezes essa dificuldade. Sim. Você com certeza se sente mais insegura do que se fosse um profissional? Eu acho que não, porque assim, é uma insegurança, lógico, mas até por um profissional, né, a gente tem que verificar, né? Mas já aconteceu... Mas, pode continuar. Mas assim, não sendo mais ainda, né? Porque tem coisas que às vezes a pessoa nunca viu, não sabe, né? Durante esses 30 anos, já aconteceu alguma vez de alguma pessoa essa que está lá dentro, que não é um farmacêutico, te entregar algum remédio errado? Até já, mas assim, comigo, estou falando de mim, né? Comigo já aconteceu, não é esse, é assim, né? É esse, é aquele, é esse nome. E você escutou relatos de algum colega seu, de algum profissional, que também tenha acontecido com ele? Para mim, não, relato não. Eu tenho, assim, menos contato, nem sei se eu posso ficar falando muito, assim, mas eu tenho menos contato por trabalhar já há muito tempo, mas só à noite, então não tenho muito contato com o restante dos funcionários, o pessoal do dia. Hoje, qual a sua função no hospital? Enfermeira supervisora. Eu fico na clínica médica. A senhora já foi desviada de função alguma vez? Já. Em carteira também? Em carteira também. Assim que eu entrei, eu era recepcionista, eu fiquei 10 anos de recepcionista, depois eu passei para técnico de enfermagem e depois enfermeira. Fernanda, você se sente acuado, constrangido de estar aqui participando dessa CPI? Um pouco. Mas por você ou por alguma orientação da administração do hospital? Eu não consegui receber orientação, né, por estar em outro trabalho e tudo, mas eu sei que teve pessoas que receberam. Eu não consegui receber orientação. Então existem pessoas que receberam orientações. Sim. Você sabe qual tipo de orientações? Tipo assim, não falar mentira, mas assim, não tinha nada do que me falaram, que foi orientado, né, que não poderia mentir e tal, e a da questão do 13º, que seria, que está sendo providenciado. Você enxerga isso como uma forma de coação? Sim. Você. 6. Fernanda, com que frequência faltam insumos essenciais, como luvas, gaze, soro fisiológico ou medicações básicas? Faltar, se eu disser que falta, eu vou estar mentindo, não falta. Às vezes é meio limitado, às vezes acontece já, né, tem que comprar mais, já está no fim, já está chegando, vai chegar, mas não chegou a faltar. Okay. Já houve alguma situação em que o paciente deixaram de ser atendidos adequadamente por falta de estrutura ou materiais? Depende muito, porque assim, a gente transfere para outros lugares, né, os pacientes. Aí, um exemplo, uma ortopedia. A gente tem, sim, falta de tala, né, para poder encaminhar esse paciente com uma fratura. Né, aí, às vezes, a gente usa da SAMU. Parto, sala de parto, a gente não tem, mesa de parto, né, essa estrutura para um recém-nascido, a gente não tem. Você saberia informar o porquê dessa falta, por exemplo, da tala? A tala, não sei te informar o porquê. Desde quando terminou o atendimento de ortopedia, que era lá,
Então, lá tinha gesso, uma cara engessada, essas coisas todas. Aí, desde que acabou o atendimento, aí não tem mais. Fernanda, os equipamentos hospitalares, como monitores, oxímetros, camas, macas, estão em bom estado de conservação e funcionamento? Oxímetro, monitor, camas e macas. Monitor, tá sempre alguém lá em reparo, mas às vezes acontece de não estar funcionando. Às vezes acontece de ter que colocar 2 em um paciente, porque um funciona o oxímetro, o outro não está pegando ele todo, e aí junta os 2 para formar um. Isso é comum de Mas acontecer nos outros tem o rapaz hospitais da que trabalha? manutenção que vai, mas sempre acontece. E nos outros hospitais você trabalha, é comum disso acontecer? Ou tem algum equipamento reserva? Como que funciona? Não é comum, não. Nos outros, não. Tem reserva. Mas, Fernando, deixa eu entender a sua opinião técnica sobre o assunto. O que pode ocasionar um monitor desse não estar funcionando? Qual a gravidade que isso traz para um paciente? Para um paciente em sala vermelha é muito sério, né? Um paciente grave precisa ser monitorizado, né? Então, tem que estar tudo funcionando certinho. Aí, quando não está, a gente consegue por outros meios. O monitor, ele verifica a pressão, né, programado. Se não está funcionando, a gente consegue ver a pressão manual. Se o oxímetro não estiver entrando naquele momento, a gente consegue colocar o oxímetro, né, no dedo. Termômetro, a mesma coisa. Mas ele é essencial, principalmente uma sala vermelha. Essencial. Fernanda, existe setor do hospital interditados, desativados ou funcionando de forma precária? Sim. Você poderia me falar qual? Centro cirúrgico, né, que foi fechado. A gente fazia na base de quase 40 cirurgias, né, no mês. Aí, com isso, a CME funciona só com esterilização de curativo, né, coisinha pequena assim, que não funciona mais, né, como funcionava. A ala de cirúrgica, onde era a ala cirúrgica, né, a enfermaria cirúrgica também está desativada, porque aí não funciona o centro cirúrgico, aí não tem a ala cirúrgica. Fernanda, salvo engano, você é enfermeira no centro cirúrgico, não é, em Resende? Sim. E com a sua experiência profissional, você acha que aqui o CTI tem estrutura para voltar ao atendimento? O centro cirúrgico. O centro cirúrgico? O centro cirúrgico, Isso. sim. Tem toda a estrutura para voltar com o atendimento? Tem. Equipamentos. Equipamento teria que ser renovado, né? Porque o que a gente trabalhava antes era um carrinho muito antigo, apesar de sempre ter funcionado muito bem. Mas esse tempo todo parado, e não sei como seria. Mas a gente trabalhava só com cirurgias eletivas, né? Então, assim, você diz estrutura física, né? Isso, estrutura física, sim. Equipamentos também teria equipamento precisaria... eu acredito que precisaria de um carrinho de anestesia novo, ou melhor, né, do que aquele antigo que tem. Esterilização precisaria de uma autoclave nova, que aquela lá também já não tem a mesma eficácia para uma cirurgia diferente do material de curativo, né? Entendi. Então, no caso, tem a estrutura física, mas tem que fazer a troca e a renovação de alguns equipamentos. Isso. Fernanda, o raio-x, ele funciona 24 horas? Ele tem o sobreaviso, mas ele funciona, na verdade, até 8 horas. 8 horas. Os técnicos são de fora, então raramente chama para fazer raio-x à noite. Mas se necessário for? Já aconteceu de vir. Mas esse é o ideal. Mas não é com frequência igual era antes. Mas esse é o ideal para uma emergência? Ter um técnico de sobreaviso fora do município? O ideal seria alguém, né, de perto, né? Alguém tirando, no caso, as 24 horas. Isso. Então, hoje, o raio-x, só para ficar claro, ele inicia 8 da manhã e termina para 8 da noite. 8 da noite, E aí fica uma pessoa de sobreaviso que mora aqui no município. Não. Eu não sei se é Barra Mansa ou Resende, mas não são daqui. É uma
É uma firma terceirizada e os funcionários eles não são daqui. Então, se chega um paciente após as 8 horas, necessitando de um raio-x, ele vai ter que aguardar esse deslocamento do profissional? Sim. E já existiu algum momento em que esse profissional ele não chegou até o hospital quando foi solicitado? No meu plantão, não. Né? Não posso falar pelos outros plantões, mas no meu plantão, não. Mas é muito poucas vezes que é chamado. Eu acredito até que pela distância, né? Também. É isso que eu ia te perguntar. Então, você acredita que ele não é chamado, não é porque não precisa, é devido à distância. É. Aí, quando ele não é chamado, o paciente fica até o dia seguinte esperando dar as 8 horas para fazer o raio-x? Se for um caso de emergência, uma suspeita de fratura, aí ele é chamado. Agora, se for alguma coisa que dê para esperar até no outro dia, fica até no outro dia. E como que é feito esse diagnóstico, se não tem um raio-x? Dá para fazer? Pelo médico, né? Pelo médico? O médico é que... Mesmo sem o raio-x, ele consegue dar um diagnóstico desse? Não, eu digo assim, se for uma suspeita de fratura, aí ele vai pedir o raio-x. Uma suspeita de fratura tem que fazer o raio-x. É uma pneumonia, uma suspeita de pneumonia, dá para esperar até amanhã. Entendeu? Tá, ok. Fernanda, e o laboratório funciona 24 horas também? Laboratório também não funciona aqui, né? Fora da cidade. Aí os exames eles são levados. Eu não trabalho de dia, mas acho que leva 2 vezes no dia, às vezes mais. E à noite, assim, numa emergência, também a gente tem que chamar o carro que leva, né? E para enviar para lá. E sempre foi assim? Durante todos esses anos que você trabalhou aqui, nunca teve laboratório aqui no hospital? Não, já teve. Já teve laboratório 24 horas funcionando ali dentro. Aí depois não tinha mais 24 horas, mas tinha o sobreaviso, que era daqui de Coatis, então chegava de madrugada, qualquer horário a gente chamava, a técnica ia, e com questão de 20 minutos tinha um hemograma, um exame de urina, alguma coisa assim. E hoje só funciona como coleta? Não tem um laboratório mais aqui? Não. Fernanda, você disse que já teve, mas foi nessa gestão ainda? Esse laboratório? É. Não. 30 anos, né, que eu estou ali. Então, há um bom tempo atrás, a gente tinha um laboratório, não sei se a Marcela lembra, na época do doutor Ademar, era um laboratório mesmo, tudo era realizado ali. Aí, desde a saída do término desse laboratório... Quem era o presidente na época? Da APAMI? Na época era o seu Ito, que foi antes do seu Alberto. Mas depois disso já teve coleta aqui, realização né, assim, dessa forma que eu estou falando, às vezes não funcionava o laboratório 24 horas, mas tinha o técnico que, fora de horário, ia realizar os exames, aqui mesmo. E você trabalha mais durante a noite, né? À noite. Aí, à noite, quando chega um paciente que solicita de fazer algum exame de laboratório, é feita a coleta na mesma hora? Faz a coleta, se for uma emergência que não dá para guardar até no outro dia, faz a coleta e chama o carro para poder levar. Deixa eu tentar entender, Fernanda, qual o horário de início das coletas? De manhã, a técnica do laboratório ela chega às 6 horas para colher dos internados. Sim. Aí ela colhe os internados, depois ela abre o laboratório para atender a demanda, né? Lá de fora. Até que horário ela fica no hospital? Deixa eu ver se eu vou lembrar o horário dela, que eu não fico de dia. Ela fica, acho que até 4 horas. 16 horas. Acho que sim, até às 16. Aí ela colhe, aí depois que ela colhe, o carro leva, acredito que por volta de 10 e pouco, 11 horas. Espera aí, o transporte aguarda recolher de todos para poder enviar? Sim. Deixa eu entender. Daquele paciente que ela colheu às 6 da manhã, esse exame só vai para o laboratório às 4 da tarde? Não, ele vai 2 vezes no dia. Vai na parte da manhã, por volta de umas 10, 11 horas, e o segundo horário que ele vai é depois das 5, mais ou menos. Assim, Fernanda, tecnicamente no assunto você conhece muito mais do que eu, porém a gente se prepara, né, para poder debater algumas questões. E existem exames, né, laboratoriais
no qual você acompanha, por exemplo, enzimas, que teria que ser de hora em hora. E se acontece isso, como funciona um laboratório? Se o tempo de resposta, pelo que você está falando, não é o tempo que o hospital precisa. E como funciona? O que acontece com esse paciente se ele precisar, por exemplo, não só as enzimas, monitorar uma sepse, e esse paciente está sujeito a piora, está sujeito a óbito? Esses horários que eu estou dizendo, eu estou falando de exame eletivo, né? Os pacientes que estão internados, que têm exame de rotina para enviar, aí manda nesses horários. Fora desses horários, quando tem alguma urgência, às vezes o carro vai para levar um exame só, aí depende da urgência. E esse transporte está sempre à disposição? Sempre que é chamado, ele atende? Atende. Às Sempre vezes demora um pouco para chegar. Então, às vezes, o transporte para levar o exame no laboratório demora, às vezes o técnico do raio-x, que tem que estar no hospital, demora. Sim. Esse transporte é feito como, Fernando? Dos exames daqui para o laboratório? Ele fica na caixa térmica, fica na geladeira, né, até a hora do transporte, e na hora do transporte vai na caixa térmica. Então, isso que eu queria entender. Como é feito esse transporte? É com ambulância, com um carro do hospital? Não, é um carro... acredito que seja contratado, né? É uma empresa? É um rapaz que eu não sei o nome dele, que ele dirige, eu sei que o carro é da Carol. Então, eu não sei se é no nome dela, não sei que é o rapaz que leva, às vezes é ela que leva. Esse rapaz é contratado? Acredito que sim, eu não tenho acesso, né, a essa parte. Mas pera, só um minuto, Rogério. Ele leva no transporte de uma funcionária do hospital, é isso? Sim. E quem seria essa funcionária? Carol, Ana Carolina. Qual a função dela no hospital? Técnica. Ela é técnica de enfermagem. Mas o transporte desse material, que é feito por um rapaz, é feito no carro dela. Então, nós podemos dizer que, se esse material coletado em algum momento extraviar, de quem seria a responsabilidade? Do motorista? Da técnica? Da direção? De quem é essa responsabilidade, se um material desse não chegar ao seu destino? Não sei te responder. Eu, no meu plantão, por exemplo, eu acho que eu entraria em contato com ela, porque se tem exame, a gente liga para ela contactar o rapaz, entendeu? Que vai levar. Já aconteceu desse motorista não comparecer no momento que vocês estavam precisando? Já aconteceu a demora, mas de não comparecer, não. Mas já aconteceu demora. Mas ela tem acúmulo de função, além de técnica de enfermagem, ela tem mais alguma função? Que eu saiba, só essas duas, a de técnica e do transporte. Do laboratório. Que eu saiba. Essa é a função dela, no hospital. Ela já faz esse transporte durante quanto tempo, Fernanda? Não lembro quando saiu o último laboratório. Já deve ter 1 ano ou mais. No caso, quando eu digo ela e o carro dela, né? Isso, caso, o carro, Fernanda, você tem conhecimento sobre o destino dos recursos públicos recebidos pela PAMIC por meio do convênio com a Prefeitura? Só pelas redes sociais, o que a gente ouve, porque esclarecimento de dentro do hospital, não. Durante esses 30 anos, nunca ninguém passou para vocês qual é o valor que a Prefeitura encaminha para o hospital, como esse valor é destinado ali dentro da PAMIC? Como é destinado, não. Já aconteceu de vezes de falar de repasse, mas de como é destinado, não.
Fernando, existe transparência por parte da administração do hospital em relação à aplicação desses recursos? Eu acredito que não. Eu vou responder assim, porque como eu não tenho muito contato, por ficar só à noite, eu não tenho muito esse contato, entendeu? Eu não sei se eu chegar lá e perguntar se vão me responder, não sei. Lá tem algum quadro, algum portal de transparência que mostra para vocês, funcionários, quanto que o hospital recebe mensalmente, no que é Não. investido, no que é gasto? Não. Não? Em algum momento, nesses 30 anos, as direções anteriores prestaram contas para vocês, funcionários? Sim. A senhora pode falar o nome dos presidentes que fizeram isso? O último que prestava contas assim foi no seu Alberto, nas reuniões do conselho, ele sempre fazia lá a transparência, os valores, tudo, fazia. Você é associado do hospital? Sou também. Você participou da última eleição que teve? Sim. Você é membro de alguma da chapa? Chapa não. A senhora só participou? Da eleição? Participei da eleição. Como foi divulgada essa eleição? Olha, eu fiquei sabendo, acho que 1 ou 2 dias antes. De que forma? No relógio de ponto. Colocaram no relógio de ponto. Mas, assim, como não foi falado, não foi divulgado, eu, por exemplo, não tinha visto. Esse relógio de ponto, ele fica em qual parte do hospital? Ele fica do lado da cozinha. É um local onde todos têm acesso? Todos têm acesso, tem. Todos que trabalham no hospital ou todos que vão ao hospital? Que trabalham no hospital. Ou seja, se eu sou um associado e eu não posso passar daquele limite, né, para dentro do hospital, eu não vou ver o comunicado. Se foi colocado só no relógio de ponto, não, porque ali é só funcionário mesmo. Ou seja, não está na recepção. Eu não sei se chegou a ser colocado lá fora. Eu não vi, eu mesmo não vi. Sim. Você, como associada, Fernanda, e funcionária há tantos anos, com certeza já participou de outras eleições também à presidência, né? Sim. E todas foram dessa forma, ou alguma vocês foram comunicados? Não, a gente era comunicado, recebia carta com antecedência em casa. Então foi a primeira vez, então, né, que a senhora passou por isso? Sim. Ficou sabendo dessa forma? Sim. Pelo relógio de ponto? Sim. E a senhora sabe de alguém também que passou por essa situação? Associado, que ficou sabendo em cima da hora? Alguém? Praticamente todos. Todos? Praticamente. Fazendo um comparativo com as gestões anteriores, até gestões que a senhora acabou de nos afirmar que faziam prestações de contas, a senhora achou que faltou transparência nessa eleição? Sim. E a senhora sabe nos dizer, Fernanda, se tem conhecimento de alguém que faz essa parte da chapa, sem autorização? Pessoas que hoje compõem a chapa da presidência e não foram autorizadas a estar ali. Eu não sei te explicar como que é feita essa escolha, porque a gente é do conselho, mas não participa só da reunião. Fernanda, dá licença só um pouquinho, só leva um pouquinho mais para cima. Isso. Então, Obrigado. a chapa foi composta pela Julinha, a Rosa, a Márcia e, na época, a doutora Paola, né, que ainda estava aqui. E todas essas pessoas tiveram ciência que estavam participando e compondo uma chapa para o hospital? Você participou da eleição? Você estava lá no dia? No dia estava. Essas 4 pessoas estavam presentes também no dia? Sim. A doutora Paola estava presente no dia da eleição? A Julinha? Márcia, deixa eu lembrar, a Márcia estava, a Julinha, a Rosa, não lembro se a doutora Paola estava ou se ela chegou só no final. Ok, obrigada, Fernanda. Não. Embaixo, né? Tá mesmo. Cansado.
Fernanda, a estrutura oferecida pelo hospital é compatível com a quantidade de pacientes atendidos diariamente? Hoje a gente consegue atender, mas nessa insegurança de se chegar mais alguém, e se chegar mais um, né? Porque, como eu falei, é meio limitado, né? O leito de sala vermelha é um leito só, respirador é um respirador só, né? Nesse sentido. E as emergências que a gente recebe, a gente não consegue segurar aqui, né? Por falta de estrutura, e tem que ser transferido, né? Então não fica aqui. Fernanda, me fala um pouco da sala vermelha. Ela possui condições de atender os pacientes? Assim, do seu ponto de vista, a sala vermelha. No meu ponto de vista, teria que ter mais um respirador. O nosso aspirador, hoje ele está funcionante, que ele foi trocado, mas houve uma época que ele não estava funcionando, aí a gente usava o portátil. Né? Hoje foi trocado, deve ter umas 2, 3 semanas, ele está funcionante, o da sala vermelha. Mas, no meu ver, teria que ter mais aspirador, mais respirador, teria que ter mais respirador nas enfermarias. Hoje, Fernanda, eu vou mencionar alguns itens aqui. Você fala para a gente se possui na sala vermelha, tá? E se está em boa condição de uso. Maca, desfibrilador, eletrocardiográfico, laringoscópio, ambos, ventilador mecânico, caixa de tranqueotomia, aspirador de secreção, fonte fixa de oxigênio, bomba infusora e trombolítico. Todos esses itens que eu mencionei têm hoje na sala vermelha, estão em boa condição de uso. Bomba infusora tem, acho que 4 ou 5, tá, que a gente usa. Ambu tem 2 ou 3, está até novo o ambu. Aspirador, a gente estava com esse problema do aspirador, como eu falei, pouco tempo que já foi reposto, um da sala vermelha. O que mais que você perguntou? Laringo tem. Caixa de intubação, fica uma caixa de intubação. Fonte de oxigênio, Fonte de oxigênio, trombolítico. Fonte de oxigênio tem, a fixa. Desfibrilador tem. E você disse que... Qual foi o aspirador, né? O aspirador, ele ficou sem por quanto tempo? Ele ficou... Tempo exato? Ficou um bom tempo, assim... Hora funciona, hora não funciona, e aí no momento que não funciona, a gente, né, tem que correr e pegar o portátil. Aí agora ele foi reposto. O trombolítico? O trombolítico, Não. como é feito o trombolítico na sala vermelha? Medicação trombolítica? Isso. E depende da prescrição, né, de médico. Assim, a medicação de sala vermelha, a gente tem, assim, tem. Trombolítico, entendeu? então tem? Não. Medicação para intubação e tudo tem. Tá, mas chega uma pessoa necessitando de um trombolítico e acredito que seja um procedimento que possa salvar a vida dela. O que acontece nesse caso, não tendo? Se não tiver, vai ter que ser transferido, pegar emprestado, né? Mas o trombolítico que mais usa ali, geralmente tem enoxaparina, heparina. Quando vocês pegam emprestado, é com quem, Fernanda? A farmácia que pega. Já houve casos de pegar em Porto Real, emprestado. Fernando, inclusive essa questão de farmácia, foi nos relatado algumas vezes que quando o hospital não tem o medicamento, é pedido para o paciente comprar na farmácia. Você pode nos relatar algo do tipo, se realmente já aconteceu? Eu já presenciei, sim, já aconteceu há um tempo atrás, mas hoje a gente tem uma folha lá de medicação não padronizada,
né, que a farmácia providencia e faz a compra dessa medicação. Mas esse tempo atrás, foi dentro dessa gestão ou gestão anterior? Não, inclusive já aconteceu nessa gestão, mas às vezes o próprio médico entrega para o paciente para poder comprar e tudo, mas eu não acho certo, se o paciente está internado, ele tem que receber a medicação, né, pelo hospital. Então, mas já aconteceu sim, de paciente comprar, por não ter conseguido ou por não ter, já aconteceu. E quando isso acontece no horário após as 10 horas, que nós sabemos que aqui no município as farmácias já estão fechadas, o paciente fica sem a medicação? Se tiver numa emergência à noite, Sim. a gente vai ter que tentar conseguir emprestado em algum lugar, senão, sim. Senão, fica sem. E isso também pode fazer o paciente evoluir a piora. Sim. Fernanda, a sua escala e jornada de trabalho são compatíveis com a legislação trabalhista e com a segurança dos seus pacientes? Sim, 12h36. Você recebe o que o piso estabelece? Sim. Fernanda, há reuniões internas com a direção da APAMIC para ouvir sugestões ou reclamações dos profissionais da área de enfermagem? Não. Nunca houve. Não, para ouvir sugestões, não. Sugestões, não. Não. E você já procurou eles assim para levar alguma sugestão? Já. Eles, já? Já. E eles não te atenderam? Como é que eu vou falar? Eu já tive na gerência, né? Um tempo atrás, então, assim, dava algumas sugestões. Mas aí vai analisar, e às vezes aquilo não acontecia, né? Mas não tem muito disso, de sugestões assim, de funcionário, não. Tá ok, obrigado. Fernanda, na sua visão profissional, os recursos públicos destinados ao hospital estão sendo bem empregados em benefício da população? Os recursos públicos que a prefeitura destina ao hospital, no seu ver, como profissional, está bem empregado para a população? Não. Não? O Não. que você acha que poderia melhorar com esse recurso que é destinado da prefeitura ao hospital para atender de uma forma melhor a população que precisa do hospital, que é o único hospital que a gente tem hoje aqui no município? Poderia melhoria, né, nos aparelhos, compra de aparelhos, né, mais aspirador, mais monitor, né, uma estrutura melhor, né. E você enxerga o Hospital São Lucas hoje como um pronto-socorro? Pode ser considerado um hospital pronto-socorro? Eu não consigo. Numa emergência grande, a gente é um suporte para transferir aquele paciente para outro lugar, porque a gente não tem suporte aqui. E se essa transferência demorar a sair, essa pessoa fica sem o suporte? Numa emergência grande, a gente tenta, no máximo, um acordo com a SAMU para eles tentarem conseguir levar em vaga zero. Um exemplo, um baleado, sim, alguma coisa muito grave. Porque o SAMU tem essa porta aberta, né, de entrar de vaga zero e a gente não. Então, aí, às vezes, a gente, quando é uma coisa assim muito grave, a gente tenta através do SAMU. E sempre consegue? Já tiveram alguma negativa? Já tivemos. Aí, no caso de negativo, vocês têm que esperar a vaga do sistema. Sim. Sim. Ou do sistema ou via e-mail, né? Ou via telefone, precisa esperar o aceite, né, de alguma forma. Houve um relato, Fernanda, que tomou uma proporção no município, diante da frequência, né, de compartilhamento de WhatsApp, também pelo Facebook, de uma criança que foi inserida no sistema. Você tem conhecimento desse relato? Uma, sim, criança que foi queimada, né, foi inserida no sistema. Ela teve o atendimento que realmente deveria ter tido? Como que foi essa situação dessa criança? Foi omissão de parte do hospital? Foi omissão do poder público? O que você sabe nos dizer referente a essa situação específica? Essa criança, ela não chegou no meu plantão, né? Ela chegou na noite anterior, passou o dia, e eu peguei o plantão à noite.
Já tinha sido avaliada pelo médico que passou visita, que eu não lembro o nome agora, quem era o médico que passou visita. E foi me passado que era uma criança que tinha se queimado, mas nem ia ficar internado, ia tomar remédio em casa e tal. Mas, quando eu vi a criança, eu percebi a gravidade, né? E aí chamei o médico do pronto-socorro, que já era outro médico, e ele subiu e ele concordou. Ele falou, não, realmente não é caso para ficar aqui. E Você aí que ele... avaliou a necessidade dessa criança ser transferida? Sim. O médico que passou no plantão não viu a necessidade? O que passou visita, não. Visita, não viu a necessidade? Aí eu chamei o médico do pronto-socorro, ele subiu, viu que realmente era uma criança, era uma queimadura grave, e aí que ele foi fazer né, o relatório, tudo o que precisa fazer para lançar no SER. Inclusive, foi eu que lancei essa criança, que foi no meu plantão. Ele subiu quase 10 horas, desceu de lá umas 11, demora um pouquinho para colocar no sistema, tem que tirar as fotos, salvar e tal, e consegui incluir ela no sistema, já era quase meia-noite já. Aí ela foi incluída no sistema meia-noite, mas durante esse período noturno não chama? Só durante o horário administrativo? Não entendi. Você incluiu essa criança por volta de meia-noite no sistema, no SER, né? Sim. Aí, de meia-noite até de manhã, que é o horário administrativo, tem a possibilidade dessa criança ser inserida no sistema ou só na parte administrativa? Só no Não, horário administrativo? os enfermeiros que inserem, a gente que insere. O médico solicita e o enfermeiro insere no sistema. Então, mas teria a possibilidade dela ser chamada durante a noite ou só no horário administrativo? Não, sim, tem possibilidade. Inclusive, a maioria das transferências acontece à noite, depois das 11. Eu acredito que é o horário que surge vaga lá no regional, então acontece muito as transferências, 11 e pouca, meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Entendi. Fernanda, nesses 30 anos de trabalho no hospital, você me disse que, por diversas vezes, vocês buscam transferência para casos graves. Sim. Né? Durante esses seus 30 anos dentro do hospital, alguma vez alguma pessoa veio a óbito por uma transferência não sair? Sim. Já aconteceu, às vezes, o sistema, às vezes, ele sai a vaga muito rápido, às vezes demora, e já aconteceu, sim, de paciente demorar 2, 3 dias para sair a vaga e, nesse período, evoluir para óbito. E se o hospital tivesse uma estrutura maior, você acha que esse paciente poderia ter tido uma condição ainda melhor de manter a vida? Com certeza, mas aí teria que ser uma estrutura assim grande, né? De UTI mesmo, de especialidade, de exames que a gente não tem aqui, né? De tomografia, né? Um cardiologista, entendeu? Seria uma estrutura bem maior. Fernanda, existe mais algum fato que você queira nos contar? Mais alguma informação que você queira nos passar? Que não tenha acontecido por meio de perguntas? Acho que assim, os mais gritantes são isso mesmo, a questão aí que aconteceu do pagamento dos médicos, a falta do 13º, né, dos funcionários, a questão de coação de funcionários, isso todo mundo, né, já está ciente. É isso, do carro, Você poderia só nos citar o nome das pessoas que estão coagindo os funcionários? A direção. A própria direção. Sim. Fernanda, muito obrigado pelo seu depoimento à CPI. Declaro encerrada a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa noite a todos.